Oiê, boa noite. Boa noite, gente. Nossa última live do mês de abril começando, depois de uma sequência aí de lives que a gente fez durante abril, sempre nas segundas-feiras, com o objetivo de trazer pílulas aí de bem-estar, de motivação pra gente começar a semana. Então, seja muito bem-vindo quem tá entrando. Hoje a gente vai fazer, inclusive eu separei aqui pra gente recapitular um pouquinho do que a gente já falou nas últimas lives e também vou falar hoje um pouquinho sobre este título, Melhor Café, o que pode ser melhor que café? A gente vai falar um pouquinho sobre este assunto que obviamente vai se conectar com os ambientes físicos, né? Então para quem tá entrando aqui pela primeira vez, o que a gente busca fazer nessas lives das segundas-feiras ao longo desse mês de abril? É, sim, trazer conteúdos, mas de uma forma muito leve, muito prática, para que cada um possa conectar com o seu dia a dia, especialmente com os ambientes onde você trabalha. Boa noite, Ana. Boa noite quem está entrando. Francisco, Denise. Sejam bem-vindos, Ana. Ana, querida, que bom que você está aqui. É um prazer te receber aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Priscila Benck, eu sou arquiteta, mas sou uma apaixonada por seres humanos também, já falei isso para vocês. E esse perfil aqui da Qualidade Corporativa, ele tem como objetivo compartilhar conteúdo sobre ambientes corporativos, sobre ambientes de trabalho, mas especialmente os aspectos físicos desses ambientes, mas eu não consigo hoje mais desconectar comportamento humano com o ambiente físico. Para mim hoje tá tudo junto, tá tudo interligado, até porque a gente sabe que um impacta no outro, né? Então tanto o ambiente físico molda o nosso comportamento, quanto o nosso comportamento impacta no nosso ambiente físico. Então é por isso que a gente faz essas conexões entre arquitetura, design, ambientação, decoração, com questões de desenvolvimento humano, e daí que entra a parte da neurociência, da psicologia. Débora, que bom que você está aí, Silvia também, então sejam muito bem-vindos quem está entrando. A gente vem fazendo uma sequência de lives no mês de abril, chegamos na a última live. E por que surgiram essas lives, né? Eu acho que muito a partir de conversas que eu tive com alunos, com clientes, e a gente pôde ver o quanto nesse momento que a gente está vivendo, que está sendo tão delicado, né, para cada um de nós, o quanto está sendo ainda mais desafiador para a gente continuar performando, continuar trabalhando mesmo diante de tudo que está acontecendo. Então, a minha ideia com essas lives, Silvia, é que a gente pudesse, nas segundas-feiras aqui, ao menos trocar uma pílulazinha de motivação, de animação, de que forma que cada um dentro da sua realidade pode adaptar a sua rotina de trabalho, mais especialmente, para deixar tudo isso um pouquinho mais leve. Então, a gente vem passando uma sequência de assuntos, até a minha ideia, enquanto o pessoal está entrando, é que a gente possa se lembrar um pouquinho do que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, então que foi na primeira segunda-feira do mês de abril. O tema foi rituais, estilo de vida e motivação. Quem é que participou da primeira live desse mês de abril? Se puder escrever aqui. Tô vendo a Verônica, acho que a Verônica estava aqui, né? Na primeira live que a gente fez sobre rituais, estilo de vida e motivação. Alguém aqui estava nesta live? Só para dar um resumo, um breve resumo para quem está entrando aqui talvez pela primeira vez. Lá na nossa primeira live, então primeira segunda do mês de abril, a gente começou trazendo um pouquinho sobre o Relatório Mundial da Felicidade, que mostrou alguns dados sobre a situação do Brasil nesse momento, especialmente neste momento de pandemia. Eu lembro que você estava, Verônica. E daí a gente se deu conta, analisando esses dados, o quanto que infelizmente a posição do Brasil está caindo no ranking da felicidade do mundo. E daí a gente vê muito disso conectado com a questão da saúde mental, já que o Brasil já apresentava antes mesmo da pandemia alguns números um pouquinho assustadores sobre questões de ansiedade e depressão, né? O Brasil era considerado o país com a maior taxa de ansiedade do mundo. Então, isso no momento que vem uma pandemia, óbvio que esses números aumentam e aumentam daí no mundo também, tá, gente? Isso não somos só nós brasileiros que estamos sofrendo de saúde mental. É no mundo que isso se impactou, mas como aqui no Brasil a gente já tinha índices muito altos, obviamente que isso subiu e se intensificou.
Então a ideia da primeira live foi entender esse panorama, mas também entender que cada um de nós tem uma habilidade que é criar prazeres ao longo do dia a partir de pequenas ações, os micro steps, os pequenos passos que a gente pode dar a cada dia para deixar, mesmo diante disso tudo, algo um pouco mais prazeroso. E daí por isso que a gente falou das pequenas ações. E eu até sugeri que fosse feita uma prática de pelo menos uma microação de prazer por dia. Então, essa foi a nossa primeira semana. Não fiz exercício, mas anotei e vou fazer. Então, Verônica, vamos fazer essa pequena ação, micro step, né? Um pequeno passo, uma vez por dia. É sempre importante a gente ter um momentinho que seja de alguma coisa que te dê prazer. Que pode ser, gente, ó, hoje eu até estou com o meu vinho aqui, ó. Eu brinquei lá na primeira live que eu amo Pinot Noir. Então, já deixei aqui para depois da live eu tomar o vinho. Uma taça de vinho pode ser um prazer apreciar uma natureza, pode ser um prazer degustar um sorvete, pode ser um prazer, cada um tem o seu, ler uma página de um livro, então cada um tem o seu. E se a gente consegue incluir isso na nossa rotina, deixa os nossos dias, mesmo esses complicados, um pouquinho mais leves, tá? Então isso foi o primeira live que nós fizemos aqui. Depois, na nossa segunda semana de lives, a gente falou sobre o poder do ambiente nas mudanças de hábitos. Quem aqui estava na segunda live do mês de abril? Papel dos ambientes na mudança de hábitos. Daí a gente começou falando sobre a criação de hábitos, né, para entender fisiologicamente como que isso acontece. E vamos lembrar que... Oi, Adriana, boa noite. Débora também. Vamos subir nesse ranking, é isso aí. Vamos subir. Eu acredito muito. A gente tem muitas qualidades enquanto brasileiros também, e a gente tem que focar nisso também. Bom, aí nessa segunda live a gente falou sobre a criação de hábitos, entendemos que fisiologicamente falando o nosso cérebro gosta de hábitos, é uma forma da gente economizar energia, então é por isso que a gente cria esses hábitos e tem coisas que a gente faz sem pensar, né? Se você pensa como é que você toma banho, você primeiro lava o cabelo, lava o rosto, o que você faz, tem coisas que são automáticas já pra nós, né? Então, como é que você troca de marcha no carro, ou como é que você... A gente não traz mais pra consciência porque isso se torna hábito. Ao longo do nosso dia, a gente passa mais do que a metade do nosso dia simplesmente repetindo padrões. E é por isso que uma interrupção de padrão, ela é muito difícil, especialmente se a gente está sofrendo de estresse, que foi o que a gente tinha visto na live anterior, que sim, a grande maioria de nós está. Então, no momento de estresse, a gente está com cortisol elevado, a gente tende a querer economizar energia, porque o nosso cérebro já está gastando energia para lutar contra essa situação que esteja nos deixando estressado. E daí é óbvio que a gente quer economizar energia, nosso cérebro quer economizar energia nas outras atividades e a gente repete padrões. Então, se a gente não tem um estilo de vida saudável e a gente está passando por um momento de estresse, isso vai se intensificar. E esse é o grande perigo, porque daí a gente começa a entrar num ciclo vicioso. Então, eu já estou sofrendo de estresse, eu tenho hábitos que não são positivos, que não são saudáveis, que vão acabar me gerando mais estresse. E assim fica-se nesse ciclo. E é por isso que a gente tem que aprender a interromper esses padrões que não vão nos levar a ter esse bem-estar, essa qualidade de vida que a gente está falando aqui. Tá? Boa noite quem tá entrando. Tô fazendo um breve resumo das lives anteriores que a gente fez aqui, porque hoje é a última desse ciclo de 4 lives. Então a gente falou daí sobre os hábitos na segunda live, e daí a gente eu trouxe uma referência para vocês do Dan Buettner, que é um pesquisador que ele criou, então, denominou, né, o conceito zonas azuis, que ele pesquisou no mundo quais eram os lugares onde as pessoas tinham hábitos saudáveis que levavam elas a viverem por mais tempo e com uma melhor qualidade de vida. Então a gente falou sobre esses hábitos dessas pessoas que moram nessas zonas azuis, e daí também no final da live aquele dia a gente trouxe, foram 5 sugestões, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 sugestões para você inserir na sua rotina. 5 sugestões que estão conectadas com uma série de recomendações das pessoas que vivem nessas zonas azuis, tá?
Essas 5 eu vou passar aqui bem rapidinho, mas depois você pode assistir a gravação de todas essas lives, tá aqui no nosso IGTV ou no YouTube, tá? A gente falou da questão da organização, então desobstrução, na verdade, como ele fala no livro dele, né? Então, ter um ambiente organizado. Segundo, sobre inserir a natureza junto ao nosso dia a dia. Então, a gente falou aqui a questão da biofilia. Terceiro ponto que a gente falou, criar um ambiente para o flow. E daí a gente discutiu um pouquinho o que é flow. E flow, a gente vê que tanto o pessoal da psicologia positiva usa esse conceito, assim como o próprio Maslow, né, que foi uma grande contribuição aí na área da administração da psicologia, que nos mostra que quando a gente atinge uma performance máxima, é porque a gente está num pico da pirâmide de autorrealização. Então, quando você se sente muito realizado, muito feliz, você obviamente performa melhor nas suas atividades, que é o Peak Experience que ele chama. Então, esse momento Peak Experience, que é a pontinha da pirâmide, ele se associa ao momento Flow, então criar ambientes onde você possa exercer esse seu momento Flow, né? Ou esse momento Peak Experience, tá? Isso foi o terceiro. Quarto ponto, criar um espaço para meditação ou rituais. E o quinto ponto que a gente falou foi cuidar do sono e criar um ambiente, fisicamente falando, que te possibilite a dormir melhor. Então essa foi nossa segunda live, fazendo um resuminho. Se você tem caderno, está anotando, dá para rever aí as suas anotações também. E daí, na live da semana passada, segunda passada, a gente falou sobre ensinamentos dos homens das cavernas para um ambiente de trabalho melhor. E daí a gente fez um resgate histórico, não sei se vocês lembram disso. Então, tanto primeiro a gente falou um pouquinho sobre um conceito histórico, na verdade, e daí eu trouxe a referência do Hadzi Zodia, que é um grande autor contemporâneo, que ele mostra que a gente passou por um período de uma era que ele chama uma era de conhecimento, onde foi um momento muito importante para o avanço, né, para as novas descobertas, avanço da tecnologia, avanço de muitas questões que hoje nos facilitam o dia a dia, muito ligada a bens materiais, mas que hoje a gente está num novo momento, num momento que ele chama de a era da transcendência, onde a gente não fala mais de questões, não fala mais tanto de questões materiais, mas a gente passa a falar de experiências. Então, hoje, muito mais do que um salário, é uma identificação de propósito, por exemplo. Hoje, e daí ele traz também lindamente, a gente falou sobre isso rapidamente, hoje mais que nunca, a gente está tendo a presença dos avós junto na criação dos netos. O fenômeno dos avós, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas com essa possibilidade hoje que a medicina, né, nos dá de a gente viver por mais tempo, então a gente tem uma população maior que está envelhecendo, essa população, envelhecendo com qualidade, ela consegue se manter conectada com os jovens e com isso ela consegue transmitir esse conhecimento, ela consegue cultivar relações de afeto, de amor, e é por isso que Hadzi Zodia diz que hoje a gente vive uma sociedade muito mais amável e que precisa desse afeto, já que o jovem ele cresce então com o afeto, com o amor dos avós, ele quer ver isso também no meio corporativo. E é por isso que Hadzi Zodia levanta muito a bandeira pelas empresas humanizadas, que são aquelas empresas principalmente que conseguem se conectar não só com os seus clientes, mas também com seus colaboradores, com seus fornecedores, através de afeto, através de atenção, através de olhar as pessoas como pessoas e não como máquinas, né? Isso é uma humanização das empresas. Então a gente fez um contexto na live passada um pouquinho sobre isso, que também vocês podem assistir a gravação. E depois a gente foi nos pontos muito práticos, 4 pontos que a gente falou que estão relacionados com os nossos ancestrais lá, né? Então lá os homens da caverna. 4 pontos que geram necessidades deles e que se a gente resgatar hoje, talvez a gente tenha aí ambientes de trabalho mais saudáveis. E esses 4 pontos, alguém lembra aqui algum desses 4 pontos que a gente falou na semana passada?
Deixa eu ver aqui que vocês estão escrevendo. Alguém lembra algum dos 4 pontos que a gente falou na semana passada? Match de avós com netos, que amor, Verônica. Assim, ambos têm benefício com isso, né? Inclusive os avós. Então é tanto os netos quanto os avós. Vou ir dando umas pistas aqui pra gente finalizar esses 4 e já entrar no conteúdo de hoje, tá? Então, os 4 pontos que a gente falou na semana passada. Primeiro deles, a questão da segurança. Se a gente for olhar os nossos queridos homens das cavernas, né? Eles viviam situações muito desafiadoras ao longo dos dias, né? Eles tinham que se proteger, a questão da segurança para eles era muito importante. Então, por isso as cavernas, os refúgios. E normalmente, se a gente vai ver, né, a forma desses lugares, a gente vê que onde eles, né, as costas sempre muito protegidas, mas ter uma abertura, ter uma visão para frente. E é por isso que daí a gente consegue associar isso, por exemplo, um ambiente que é open space hoje de um escritório, onde você tem um monte de gente trabalhando junto, não tem mais paredes que nos dão as proteções, e daí acontece que muitas das queixas desses lugares é a falta de privacidade. A gente não tem mais as costas protegidas. Então esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração hoje. O que eu posso fazer? Bom, se eu não posso botar parede no escritório, o que eu posso fazer para ainda assim garantir uma privacidade das pessoas e ela se sentir mais segura? Né? Porque a gente viu que segurança também está na pirâmide de Maslow e é um ponto super importante. Se eu não tenho segurança, eu não consigo me relacionar com os outros, eu não consigo chegar na minha autorrealização. Então, segurança é muito importante. Deixa eu ver o que mais vocês escreveram aqui. Ana, open space, né? Boa, Ana, que você falou. E luz natural, boa. A Ana já entrou no segundo também. Segundo ponto. Luz natural, né? Os nossos antepassados lá não tinham a luzinha aqui artificial que a gente tem. Então, eles dormiam e acordavam conforme o sol. E é por isso que a gente tem um relógio biológico interno nosso que se conecta com o sol. Então, na verdade, se a gente não tivesse a luz artificial hoje, a gente ia continuar como os homens da caverna. A gente dormia quando o sol se põe, acorda quando o sol nasce. E daí, no momento que a gente interrompe isso, que a gente muda isso por causa da luz artificial, a gente desregula o nosso relógio natural biológico. Isso traz uma série de consequências, né? Então, a gente tem que cuidar muito na questão da luz. Meu sonho de projeto já foi feito e seria... eu vou botar agora meu óculos. Vocês vão ver que ele fica, né, marcando aqui a luz, tá? Mas só por enquanto para eu conseguir ler. Lúcia, querida, meu sonho de projeto já foi feito e seria Chegue e Asilo juntos. Pois criança... Lúcia, tu sabe que esse era também o meu maior desejo, sabia? Do meu trabalho de conclusão. Tanto que na faculdade, meu trabalho de conclusão de curso da arquitetura, eu fiz um prédio de multigerações. Eu também acreditava muito que o contato dos avós com os jovens era muito positivo. E isso até já existia. Eu lembro que na época eu pesquisei, em alguns países, principalmente os países europeus, já tinham empreendimentos assim para estimular esse contato com as gerações, principalmente porque eu morei um tempo na Alemanha e consegui entender isso um pouquinho melhor. Lá, um pouco diferente daqui, os jovens normalmente eles saem cedo de casa e vão estudar em outras cidades. Para eles é bem importante isso. Então, essa convivência com a família acaba se perdendo um pouco. E é por isso que acontece de daqui a pouco um avô, por mais que tenha o seu neto, mas seu neto mora longe, ele apadrinha crianças, outras crianças. Isso é muito legal. E daí existem esses centros de convivência justamente para gerar esses contatos, esses estímulos. Ó, iluminação, a Silvia também falou. Então, ó, e a Ana já tá entrando no outro. Boa, Ana! Então, falamos do primeiro, segurança. Segundo ponto, que tá conectado aos nossos ancestrais, luz natural. Terceiro ponto, conexão com a natureza. Então, a gente já sabe que tem vários estudos que reforçam a importância de a gente estar em contato com a natureza. E vamos olhar também aos nossos homens da caverna. A gente sabe que eles se desenvolviam na natureza, né?
A gente veio da natureza, essa é a nossa origem. E é por isso que essa conexão hoje para nós é tão importante, especialmente nas cidades que se urbanizaram muito rapidamente. E as cidades brasileiras entram muito nesse perfil. Então é por isso que especialmente nós brasileiros precisamos estar em contato com a natureza, tá? E o último ponto que a gente falou na semana passada foi sobre a movimentação do corpo. Se a gente olhar também para os nossos ancestrais, a gente vê que eles não ficavam sentadinhos aí o dia inteiro, que nem a gente passa hoje, né? E fisicamente a gente ainda é muito semelhante a eles. Então, se a gente conseguir adotar ao longo do nosso dia e estar em ambientes que nos estimulem essa movimentação, puxa, muito melhor, muito mais saudável, tá? Então esses eram os 4 aprendizados com os nossos queridos homens das cavernas, os nossos antepassados, né? Presença na natureza e a importância da biofilia, exatamente. Movimento no ambiente. Boa, Ana, excelente. Ó, a Ana tá com caderninho aí, Ana, me diz. Caverna total, boa. Trabalho sentado, alternando trabalho em pé, exatamente as mesas com regulagem de altura. Gente, isso é maravilhoso. Eu tava até agora no escritório, tava trabalhando em pé hoje no período da tarde, porque eu tinha ficado a manhã inteira sentado. Então, essas formas de intercalar é muito positivo também, porque nos mantém em movimento. Vamos para hoje? Na verdade, gente, hoje vai ser um papo mais... As últimas 3 lives foi muito conteúdo. O papo de hoje tem muito a ver com o TED que eu fiz. Eu não sei se todos sabem, mas ano passado eu recebi o convite de apresentar o TEDx da Cidade de Jardim. Isso era um sonho meu. E veio esse convite e aqui a minha intenção hoje é contar um pouquinho dos bastidores do que eu falei nesse TED. E também abrir muito para troca, para perguntas de vocês. Eu não vou, obviamente, repetir aqui tudo que eu falei no TED, porque não faz sentido. Eu quero que vocês vão lá e assistam, porque a gravação tá tanto no site do TED quanto no YouTube do TED. Então você consegue acessar. Aqui no perfil da Qualidade Corporativa a gente botou, depois vocês olham na bio ali, um linkzinho que cai direto na página do TED, que vocês podem assistir a gravação. Mas eu queria contar para vocês um pouquinho dos bastidores e de onde veio essa ideia desse conteúdo que tem como título Melhor que Café. E eu, como uma arquiteta que ama ambientes de trabalho, acredito que uma das pistas aí que pode ser um pouquinho melhor que café são os ambientes. Mas eu adoro café, tá? Não tem nada contra café, mas essa inspiração ela veio muito também através de um livro. E esse livro é esse aqui, que se chama Nada a Ver, quer dizer, olha eu aqui, até na expressão já ia errar, tá? Não posso mais dizer nada a ver. Tudo tá conectado, né? Mas é uma bibliografia de uma área completamente diferente. Alimente suas emoções. E por que eu trago esse livro, né? E o que me levou a escolher esse tema pro TED? E até acho que eu vou contar um pouquinho para vocês, já que vocês estão aqui. Estamos entre poucos, por enquanto. Acho que dá para contar um bastidor, assim, de como que surgiu esse convite pro TED. E é impressionante quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito, a gente se vira pro negócio acontecer, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre assisti muito TED, eu consumo muito conteúdo através de TEDs, acho que é um formato sensacional. E daí, tava ali na minha lista de desejos pra vida, né? Poder fazer um TED, receber o convite de fazer um TED. E foi muito interessante, porque a forma como isso chegou foi muito inesperada, na verdade. Só pra vocês terem uma ideia, o TED, ele foi, acho que foi setembro ou outubro, eu tenho que até confirmar, numa segunda-feira. Sabe quando que eu recebi o convite? No sábado anterior. TED ia ao ar, ao vivo, na segunda-feira. Eu recebi o convite no sábado anterior. Essas coisas assim que a gente nem acredita. Mas a gente estava no meio da pandemia, e eu não tinha como me deslocar de Porto Alegre, então eu estava em Porto Alegre, eu participei, né, gerei o conteúdo pro TED gravado, mas foi uma oportunidade, gente, que foi assim, foi uma luz, na verdade, né? Na verdade, a programação
ela já estava feita e pelo que eu entendi, eu não sei bem detalhes também, mas pelo que eu entendi, uma das pessoas que ia falar não pôde e daí eles começaram a procurar outra pessoa e foi aí que me encontraram, tá? Então foi assim que aconteceu e por isso que eu recebi o convite assim muito em cima da hora. Eles também parece que tiveram problemas na organização, enfim, mas deu e deu certo. Eu sei que eu preparei todo um discurso de sábado até segunda-feira. Na verdade, o evento ia ser 3 dias, podia ser na quarta ou na quinta, não, desculpa, na terça ou na quarta, mas eu tava dando aula nesses dias à noite, então eu também não dava nem tempo de eu desmarcar a aula, então tinha que ser na segunda, tinha que ser no primeiro dia do evento. E foi muito legal, foi um evento que teve, logo no início teve a Eric Jacan, que fez a primeira palestra, depois uns outros palestrantes muito top, e daí entrou o meu assunto, que foi justamente falando melhor que café, produtividade e o seu workplace. E aí, eu logo que comecei... Alguém aqui assistiu esse TED? Queria saber se alguém aqui assistiu esse TED que eu fiz. Eu até hoje eu tava ouvindo ele novamente, né? Gente, eu passei tantas vezes esse texto que até hoje, assim, enquanto eu tava me ouvindo falar, eu digo, caramba, eu acho que eu ainda sei partes de cor, de tanto que eu passei o texto e treinei pra caramba pra poder apresentar lá. Alguém assistiu esse TED? Eu acho que a Ana assistiu, né, Ana? Tava ao vivo, eu acho. Logo que eu comecei a reflexão, a minha ideia, obviamente, era falar sobre ambiente físico, né? Só que daí eu pensei, puxa, não adianta eu chegar logo de cara, vocês que estão aqui, que me acompanham, sabem de todo o contexto, sabem, né? Não adianta eu chegar levantando a bandeira aqui pelo ambiente físico para uma pessoa que talvez nunca ouviu falar que o ambiente físico podia impactar nela e podia impactar na performance dela. Então, eu tinha que construir uma linha de raciocínio com muita leveza, com muito encaixe no dia a dia das pessoas, né? Com exemplos de situações muito fáceis de serem linkadas com o dia a dia das pessoas, para chegar lá no final e mostrar a importância do ambiente físico. Então, eu comecei a conversa toda, e por isso que o título é Melhor que Café, porque eu comecei falando de nutrição. Eu comecei falando disso aqui, né? De emoções, de nutrição. E então eu comecei falando sobre a questão do café, depois eu falei um pouquinho sobre nutrição em si, depois falei sobre saúde, depois eu entrei na parte de questões das emoções, ansiedade, estresse, para depois chegar no ambiente físico. Então foi até interessante assim a linha de raciocínio, e existem técnicas para TED, tá, gente? Quando eu digo que eu estruturei minha apresentação de sábado a segunda, com certeza não conseguiria ter feito isso se eu já não tivesse treinado essas técnicas. Então, existem alguns livros também que eu super recomendo, até para qualquer apresentação, não necessariamente só para TED, mas tem os livros da estratégia de apresentação de TED. É muito legal, que é como que você consegue passar uma informação com uma linha de raciocínio, que a pessoa consiga te acompanhar sem slides, porque tu não mostra nada, né? Que ainda assim seja leve, fácil dela entender e trazer para o dia a dia dela. Gerar um impacto a partir disso. E de no máximo 18 minutos. Então, eu estruturei toda essa apresentação e como eu falei para vocês, eu comecei falando na questão do café. E aí, qual que é o ponto do café? Deixa eu ver se alguém assistiu aqui. Sinceramente, você salvou muito TEDx, ô Ana, querida. Não, Lúcia. Depois eu quero que vocês assistam. Nathan assistiu. Coisa boa. Marta, vou assistir depois a live. Boa. E por que do café? Agora vamos ao conteúdo, então. Vamos o que tem por trás. Porque eu acho que ali eu reuni, na verdade, muita pesquisa, muito conteúdo. E, gente, por isso a importância de ter repertório, tá? Por isso a importância da gente estar sempre estudando, da gente estar sempre fazendo as conexões. Porque é num momento assim que você tem que otimizar a tua mensagem em 18 minutos que tu vai puxar tudo que tá dentro da tua cabecinha, né? Como diz a Sinara Soares, uma grande parceira, que ela diz, tira todos os coelhos da cartola que tu tem ali. Então, por que comecei falando de café? E a ideia aqui era trazer algo prático do dia a dia das pessoas. Então, uma das atividades que eu faço nas aulas que eu dou, e daí eu comecei falando sobre isso,
é tentar trazer as memórias das pessoas sobre as coisas. Lembra que a gente já falou aqui de memória associativa? Anotem isso no caderno, gente. Isso dá margem para muito conteúdo. Memória associativa. O nosso cérebro, ele cria associações neurais a diversas coisas. Inclusive aos ambientes físicos, inclusive aos mobiliários, inclusive aos alimentos, inclusive ao café, inclusive à pipoca, inclusive a várias coisas. Então, se eu pergunto, e era isso que eu fazia sempre nas aulas, para entender a memória das pessoas, né? Ah, cheiro de pipoca te lembra o quê? Se eu perguntar aqui pra vocês, cheiro de pipoca lembra o quê? O que vocês responderiam rapidamente? Assim, primeira coisa que vem na cabeça. Cheiro de pipoca lembra o quê? O que lembra pra vocês? Vamos ver. Vamos ver se alguém sai muito aqui da... se alguém tem alguma memória muito diferente relacionada à pipoca. Antes de entrar no café, vamos falar sobre a pipoca. Filme, Lúcia. Boa! Quem mais? Cheiro de pipoca lembra o quê? Vou assistir também. Ó, tardes chuvosas em família. Cinema. Boa. Que mais? Cheiro de pipoca lembra o quê? Cinema, ó, já tá se repetindo. Cinema. E meu pai... Gente, olha que interessante. Verônica, que legal. Cinema. Minha... algumas coisas eu tenho que botar aí. Minha SBO, cinema. AVP, cinema minha mãe. Olha que legal, Natana. O que começa a acontecer? Guaraná, Silvia, muito bem. Pipoca e Guaraná, né? O que começa a acontecer? No momento que a gente então traz... Eu tô trazendo uma palavra, rapidamente o teu cérebro vai associar esse conceito a diversas lembranças das tuas memórias. Só que a gente já viu aqui também, foi na live passada, que a gente tem 3 tipos de memórias. Vocês lembram quais são esses 3 tipos de memórias? As memórias, elas podem ser ancestrais, como a gente falou, ou genéticas, como a gente falou sobre isso na semana passada, né? Então, se eu penso em natureza, eu vou pensar no meu desenvolvimento, na ancestralidade, né? Então, tem a ver com memórias genéticas ou memórias dos nossos antepassados. A gente tem um outro tipo de memória, que é a memória cultural. Então, eu posso associar algo a uma influência do meu coletivo, das pessoas que convivem comigo, ou do bairro onde eu moro, ou da cidade onde eu moro. Então, pode ter a questão do entorno envolvido, e aqui entra muita questão cultural, ou memórias individuais. Então, se alguém citou aqui, a pipoca lembra o meu pai, ou a Verônica botou lembra a minha mãe, provavelmente na sua vida você já teve alguma relação em que estava sua mãe, a pipoca e você. E você criou esse vínculo, criou essa memória associativa da pipoca a este momento com esta pessoa, tá? Então, isso é uma memória pessoal. Existem as memórias, como a gente falou antes, culturais, que é mais coletivas, e as memórias ancestrais, mais genéticas. E daí, no momento que a gente lança uma pergunta como essa, você consegue identificar o que a pessoa tem maior referência. E para algumas coisas, se a gente vê pipoca, cinema, é porque... coletivamente, os cinemas do Brasil ou do mundo, se puder falar, se vende pipoca para ir do cinema. Então a gente já cria essa associação, mas não é algo que seja específico da Lúcia, ou específico da Andressa, ou específico da Fabíola. Não, é uma memória coletiva. Todos nós nos criamos em ambientes que reforçaram isso, né? E quando a gente pergunta, então, por exemplo, na pipoca aqui a gente viu, o cinema, ele está associado a essa memória coletiva. A questão de uma pessoa específica, um pai ou uma mãe, vai estar na memória pessoal. Podia ter outras coisas. Às vezes eu lembro de perguntar em aula e a pessoa dizer, o pipoqueiro que ficava em frente à minha escola e quando eu saía no horário, tinha o cheirinho de pipoca, sabe? Então pode ser questões bem específicas mesmo que a lembrança consegue buscar. E se eu falo café, gente, vocês que estão aqui agora, me ajudem. O que café lembra? O que pra vocês café lembra? Qual é a memória associativa que vocês têm em relação ao café? E, de novo, não tem certo e errado, tá? Pode vir a memória pessoal, pode vir a memória coletiva, pode vir a memória ancestral, tanto faz. O que pra vocês, quem tá aqui,
Por favor, escrevam que eu quero saber o que lembra café. Cheiro de café lembra o quê? Cheiro de café lembra o quê? Me ajudem. Marta, boa. Encontro no trabalho, Lúcia, amigos. Trabalhar e estudar o dia todo, a Natana falou. Aconchego, olha, legal. Legal, Nath. Bolinho de chuva com a minha mãe em tardes chuvosas. Que legal. Que legal. Escritório. Ó, Suzana. Por uma época, gente, eu lembro a época de faculdade, que a gente virava à noite. Pra mim, cheiro de café era direto associação à virada de noite. Era assim, vamos começar o trabalho à noite, eu já fazia um balde de café. É interessante, gente, é até legal isso, ó. Conversa, café da manhã, pausa, casa de vó, uma pausa muito boa. É interessante porque também as nossas memórias podem mudar ao longo do tempo, tá? Porque a toda hora a gente tá criando novas memórias, novas memórias, novas memórias. Então, se eu mudo um estilo de vida, eu falei pra vocês, quando eu estava na faculdade, para eu virar à noite, eu tinha que beber café. Então, eu associei o café a virar noite, a ficar até de madrugada acordada. Hoje, para mim, tomar prazer já é muito mais prazeroso, porque o meu estilo de vida já é um estilo de vida mais saudável. Então, a gente também vai mudar ao longo da nossa vida as nossas memórias, tá? Ó, hora de respirar, né? Noites de projeto, Suzana, lembra? Então, óbvio que para cada um pode trazer uma reflexão, mas de uma forma geral, se a gente vai ver, por exemplo, séries ou filmes, ou vai num escritório, provavelmente alguém vai estar com uma taça de café. Eu até aqui no sul a gente fala taça de café, né? Xícara de café. Com uma xícara de café, um copinho de café. O café, para muita gente, tá relacionado ao trabalho. E o que a gente precisa e como que a gente pode conectar a questão do café com a questão do ambiente físico, tá? Que tá lá no final. Então, olhem a construção do raciocínio que eu fui fazendo nesse TED para chegar lá no ambiente final. O café, ok, então vamos associar ele ao trabalho, mesmo que seja momentos de prazer, tá? Mas ao trabalho, o que acontece? Ele nos dá essa cafeína. E quando a gente está com um nível de cortisol no nosso organismo muito elevado, que é resultado de um momento ou uma vida estressante, a combinação não funciona bem. Quando a gente está estressado, lembra que o nosso cérebro tende a tentar economizar a energia nas repetições de padrões, né? Então a gente continua fazendo os nossos hábitos. E quando a gente está vivendo um momento de estresse, o nosso corpo está gastando mais energia. E a gente deveria repor essa energia com mais nutrientes. Só que como a gente não quer parar para pensar, nossa, agora eu tinha que comer uma fruta, agora eu tinha que comer isso aqui, eu vou repetir o padrão. E eu vou começar a consumir aquele café. Ou podem ter outros casos, né? Porque que às vezes uma pessoa estressada consome muito doce. Ela começa a ter essa gula, querer repor essa energia com um doce que tá ali na frente. Ou ela quer repor essa energia com álcool. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está vivendo em níveis de estresse, que a gente está com o nosso cortisol no corpo elevado. E por que acontece isso, tá? Porque o nosso corpo, ele se prepara, isso é inconsciente. No momento que dá uma situação de estresse, sei lá, o cliente ligou cobrando para entregar aquele detalhamento que já tá hora, que não sei o que lá. Ou, uma situação de medo. Ligaram da escola do filho dizendo que aconteceu alguma coisa, quem tem filho. Ou, sei lá. Bom, não vamos pensar em muitas situações negativas, tá? Não é essa a proposta dessa live, né? Mas só para dar o exemplo do que acontece no nosso corpo. No momento que a gente tem acesso a uma informação, a um gatilho externo, ele vai me produzir uma resposta fisiológica. Ou seja, o meu corpo vai se preparar para reagir. E no momento que o meu corpo se prepara para reagir, e óbvio que tudo isso tem a ver também com os nossos antepassados, né? Então, se eu tava lá no meio do mato e vem um predador e eu levo, né? Fico com medo desse predador, o que vai acontecer? Meu corpo vai se preparar para ou sair correndo e fugir,
ou me dá forças para lutar, né? Então, por isso que a gente se prepara fisiologicamente falando e de forma totalmente inconsciente, a gente descarrega esse cortisol no corpo, os nossos batimentos cardíacos se aceleram, a gente começa a transpirar, porque a energia tá indo, né, pra nossa musculatura, pra gente sair correndo, pra gente se movimentar. E o problema é que nos dias de hoje a gente não precisa sair correndo quando dá um perigo, muitas vezes. E daí a gente vai acumulando esse cortisol elevado no nosso corpo. E esse é o problema, gente. E esse é um problema muito sério, porque no momento que a gente tem essas situações se repetindo ao longo da vida, ou ao longo dos nossos dias, isso pode sim virar uma doença, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, um burnout, crises de burnout. Daí eu até trouxe no TED, eu vou compartilhar aqui com vocês. Segundo a ISMA BR, esses dados são de antes da pandemia, tá? 72% da nossa população brasileira sofria de algum nível de ansiedade. 72%. Na verdade, o relatório da Organização Mundial de Saúde falava em 12 milhões de brasileiros, tá? E segundo a ISMA, desses 72% que sofrem alguma sequela de ansiedade, 32% sofrem de burnout. E o que é burnout? É quando a gente chega num estado de realmente de uma exaustão mental que a gente não consegue mais produzir. Isso vira uma doença. Isso, na verdade, é considerado a síndrome do esgotamento profissional. Isso é causa de afastamento, inclusive, para as empresas. Então, dito isto, tá? E entendendo que a situação neste momento de boa parte dos brasileiros é uma situação de estresse, a gente tem que tomar cuidado como a gente lida com isso no nosso dia a dia. Não vai ser saudável continuar consumindo esse excesso de cafeína, não vai ser saudável continuar consumindo um excesso de álcool ou um excesso de glicose. É isso que o meu corpo vai pedir. E é isso que a gente aprende nesses livros daí que eu brinquei antes que não tinha nada a ver, mas que tem a ver. Porque a gente tá falando de ser humano. E o nosso corpo, ele se nutre dos alimentos, né? E esses alimentos têm determinadas propriedades que vão nos incentivar ou não a ter uma vida mais saudável. Então, a gente também precisa tomar cuidado com o que a gente ingere, porque isso também vai intensificar alguns comportamentos. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Antigamente, estar tomando café no trabalho era visto como não estar fazendo nada e hoje as áreas de convivência entram nos cafezinhos. Exatamente. Sequestro da amígdala. Amígdala cerebral, tá? A região do cérebro que é ativada quando a gente está numa situação de estresse e que se preocupa em descarregar toda essa energia para o nosso corpo, se chama amígdala cerebral. Não é a da garganta, é lá no interiorzinho do cérebro. Isso, J. Brulo. Ai, como é que é teu nome? Acho que pela rostinha ali eu não tô conseguindo reconhecer. Estresse agudo ou estresse crônico. É isso aí. É quando vira algo crônico, tá? A importância do exercício físico é boa, Natana. Por isso que uma das formas que hoje a gente pode baixar os nossos níveis de cortisol é através do exercício físico, porque o nosso corpo ele tá preparado para se mexer mesmo. Os nossos ancestrais iriam, na hora de sair correndo, eles já iriam gastar toda essa energia, né? Então, só que a gente não faz isso. E esse acúmulo de uma forma crônica começa a ter realmente um impacto muito negativo no nosso corpo, tá? Respeitar muito os limites do home office, alerta. Já tive situações de crise de pânico depois de 3 dias virados direto só ingerindo café. Rotina de trabalho e faculdade. Nossa, super me lembra a minha também, viu? Fiz um post sobre isso essa semana. Em home office é muito mais fácil de perder um limite. E é verdade. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente também falou isso, acho que foi na live dos hábitos, tá? Vale a pena voltar lá. Mas uma das formas, quem trabalha em casa, que precisa aplicar é sair do ambiente de trabalho. É ter um ambiente para começar, mesmo que você está trabalhando em casa. Tem um ambiente, sim, é importante o teu cérebro criar esse vínculo do trabalho ao espaço, mas interrompa isso.
sei lá, determinou na tua rotina que você vai parar de trabalhar às 19 horas, você vai se levantar e vai sair desse espaço. Não permaneça ali. Porque se você permanecer ali, teu cérebro vai continuar associando ao momento de trabalhar. A gente tem que tomar muito cuidado. Antes a gente saía do escritório, né? Então agora a gente tem que criar uma forma de você sair do seu ambiente de trabalho, mesmo que esteja trabalhando em casa. É por isso que a gente fala, não usa, por exemplo, a sua mesa de jantar para montar o escritório. Porque tu vai ter que comer ali, tu vai ter que almoçar ali, tu vai ter que jantar ali. E se teu cérebro agora está associando essa mesa ao trabalho, muito possivelmente daqui a pouco você vai ver você tá comendo e trabalhando ao mesmo tempo. Né? Então é por isso que a gente tem que tomar esses cuidados, tá? E daí, gente, só para concluir essa parte, então, ó, começamos falando de nutrição, agora já estamos entrando na parte de saúde, né? Falando sobre estresse. E daí o próprio diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que emitiu aquele relatório, né, onde mostra o Brasil com altos níveis de ansiedade, mas o mundo de uma forma geral também. E ele diz o seguinte: uma falha em levar o bem-estar emocional das pessoas a sério levará a custos sociais e econômicos a longo prazo para toda uma sociedade. E daí até eu faço uma provocação no TED, né, da gente pensar. Quando a gente lê uma coisa dessa, você pensa, tá, é sociedade, humanidade, é um nível muito amplo. Agora vamos tentar nichar. Qual é o custo disso para um país como o Brasil, para uma cidade, para uma empresa? Quando a gente vai afunilando, eu acho que vai ficando mais próximo. Qual é o custo da minha hora de trabalho se eu estou estressada? Será que eu estou produzindo o quanto vale a minha hora? Então, é por isso, se a gente está falando em performance, em produtividade, a gente tem que olhar para como a gente está. Nossa saúde mental, a nossa nutrição, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai valer, a gente não vai produzir o que custa a nossa hora. Então, todo mundo sai perdendo, né? Então é por isso que realmente agora é o momento, e agora mais que nunca, né, gente? Pandemia, pós-pandemia, é o momento de se falar sobre saúde mental, é o momento de colocar isso lá, top da lista. Precisamos estar bem, senão a gente não produz, tá? Aí eu até falei, como que a gente vai ser produtivo se a gente não estiver saudável, né? Isso precisamos olhar para isso. E aí, já me encaminhando para o finzinho aqui, eu até fiz um link lá no TED que a gente está discutindo hoje aqui na NeuroArc, né? Como é que os elementos físicos do ambiente podem se tornar vitaminas, então, para nos ajudar também, já que estudos mostram evidências de que o nosso entorno físico também entra no nosso organismo, também tem um impacto através dos nossos sentidos. Somos seres biológicos, a gente tem os nossos sentidos, a gente capta essas informações do meio externo através deles, seja a luz que eu enxergo, a cor que eu enxergo, a natureza que eu enxergo, seja os sons que eu estou ouvindo, seja o cheiro que eu sinto no ambiente, seja o tato, a textura dos materiais que eu encosto, seja a temperatura do ambiente, tá tudo conectado. É a experiência inteira. E se eu sei que isso também me carrega informações para o meu organismo, vamos olhar para esses elementos e transformar isso em ferramenta mesmo, em vitamina para a nossa saúde. E daí eu já começo a entrar aqui então um pouquinho no ambiente físico e eu falo sobre... Vou botar aqui para carregar. Deixa eu ver como é que eu vou conectar aqui. Peraí, gente. Vou ter que botar aqui o celular para carregar. Deixa eu ver uma coisa. Eu só vou ter que trocar aquela luz maravilhosa que estava no meu rosto. Agora não estará mais, porque eu tive que trocar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, Maria, não vai dar aqui. Pera aí. Vou mudar de lado. Não quero perder o raciocínio aqui com vocês. Eu falo em 5 pontos no final desse TED. 5 pontos do que a gente pode muito rapidamente fazer
no nosso ambiente e ter algum tipo de melhora, né, nos nossos níveis aí, diminuição dos níveis de cortisol. Deixa eu... Ah, meu Deus do céu. Consegui. Agora vai. Tá, conectei o celular aqui. Tudo certo. Deixa eu só ver um apoio pra mim agora aqui. Acho que eu vou ficar assim. Tá dando pra me ver? Tá tudo certo? Estão aí ainda? Desculpa. Questões técnicas. Vamos só... Deixa eu ler um pouquinho enquanto isso. Eu já tinha lido isso aqui. Bom, então vamos lá, pra fechar, tá? 5 pontos, então, que daí no finzinho do TED eu concluo falando sobre esses 5 pontos que estão diretamente relacionados ao ambiente físico que merecem o nosso olhar. Primeiro ponto, super conecta aí com a live da semana passada, iluminação. E a luz, gente, qual é o ponto aqui? É tanto estar com a presença de janelas, que a gente já viu que é importante, não é saudável. E daí vem aqui até uma dica para quem às vezes tem dificuldade de convencer um cliente sobre como que a gente valoriza essas questões do ambiente físico, tá? Então eu ouvi essa sugestão da Sarah Goldhagen, que é uma grande autora da área da neurociência aplicada à arquitetura, que a gente teve uma palestra com ela na sexta-feira, num evento que a gente participou. Ela é autora desse livro maravilhoso, Welcome to Your World. E daí ela diz assim, gente, hoje em dia não adianta mais a gente ficar falando que tem que se fazer um bom projeto, o cliente, tá, ele entende isso, acha legal, mas a gente tem que ir na dor. Tem que dizer o que acontece quando ele não faz um bom projeto. Quando ele não pensa em tudo isso que a gente está falando. Então, quando a gente fala de iluminação, o primeiro ponto é entender que a luz está diretamente relacionada com o nosso relógio biológico, que a gente já falou aqui, e que essa alteração do nosso relógio biológico, se a gente não está sobre uma luz adequada, essa alteração do nosso relógio biológico gera doenças. Inclusive, tem estudos que já mostram desenvolvimento de tumores em função de uma luz inadequada. Então, olhem a importância que a luz tem. E daí a luz que eu estava falando antes, tanto uma questão de estar em contato com a presença da luz do sol, quanto sobre a nossa luz artificial, a qualidade que ela tem. A qualidade, a temperatura de cor dessa luz. Então, tudo isso vai nos dar respostas diferentes para o nosso organismo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. E daí, assim, mas eu não tenho como botar meus colaboradores perto da janela. Ou, mas o único lugar silencioso que eu tenho para trabalhar em casa não tem janela. Ou, eu trabalho num coworking, a gente vê às vezes isso. E a sala que eu consigo pagar do coworking mais barata é a que fica no meio do prédio, não tem janela. O que fazer? Hoje a gente já tem no mercado produtos, luminárias, que simulam a luz do sol. Olha que fantástico. E cada vez está se tornando mais acessível. Então a gente tem como adquirir essas luminárias e ao longo do dia essas luminárias elas vão mudar a cor da luz como se fosse a cor da luz do sol. Então a gente tem como simular o sol. Impressionante, isso é incrível, tá? Então, primeiro ponto, iluminação. Segundo ponto que eu falei ali foi a questão dos aromas. Os aromas, vou puxar para aquela live que a gente falou de memórias olfativas. É muito fácil a gente criar memórias associativas, âncoras associativas, através dos aromas. Só não faz isso quem não quer, tá? Então, vocês que estão aqui, comecem a fazer isso. Quer ver uma forma bem fácil de começar a fazer isso? Dá até para começar com perfume. Então, assim, comecem a utilizar um perfume só quando vocês vão, sei lá, sair de casa. Agora, quem tá muito tempo isolado, né? Começa a usar um perfume quando tá em casa e um outro perfume quando sai de casa. Você vai ver que depois de um tempo teu cérebro já associou. E daí, mesmo em casa, você vai borrifar o perfume de sair de casa e você vai se lembrar e vai passar uma sensação de que você tá saindo de casa. É impressionante os aromas, gente, é impressionante. Eu tenho no escritório uma fragrância que eu comprei no Museu do Perfume, que é uma fragrância que tem
notas olfativas para me estimular, para me dar mais energia. E quando eu chego no escritório, isso já virou um hábito, eu coloco no meu pulso esse perfume. Porque eu fico digitando, né? Então eu fico aqui pra mim é muito bom o pulso, que me vem esse aroma muito fácil. Então eu já chego no escritório, eu já coloco esse aroma, meu cérebro já associou este aroma ao meu momento de trabalhar. Olhem que incrível, isso é uma âncora olfativa. Então, isso também pode servir, por exemplo, para quem está trabalhando agora em casa e não tem um lugar específico da casa, você pode borrifar no ambiente o aroma. Aqui eu também tô com uns aqui em casa, porque às vezes eu dou aula aqui de casa e a gente tem um kit de aromas, deixa eu mostrar aqui para vocês, que são da NeuroArc. Não sei se vocês conhecem isso. A gente tem um módulo específico lá de aromas. E daí a professora, que é uma especialista em aromas, a Letícia, ela desenvolveu uma linha de fragrâncias, olha, são 5 fragrâncias, ó, aqui tem umas, aqui tem outras. E ela desenvolveu essas fragrâncias justamente que estimulam diversos comportamentos. Então tem algumas que é para relaxar, tem outras que é para concentração. Eu gosto muito da 4, essa aqui que eu uso bastante para trabalhar. Então, os dias que eu tenho que dar aula em casa, eu vou lá e borrifico aqui, ou onde eu for, dar aula, para eu me lembrar que é o momento de trabalhar. Porque eu já associei esse aroma ao trabalho, entendem? Assim como, por exemplo, na minha roupa de cama, eu coloco um aroma que eu já associei a relaxamento. Então, na hora de eu ir dormir, na minha roupa de cama, eu tenho um cheirinho diferente. Isso qualquer um de nós pode fazer. Gente, isso qualquer um de nós pode fazer, tá? Então, assim, não existe desculpa, porque isso é super acessível também. Você pode criar com qualquer cheiro. Qualquer cheiro. Máximo, né? Muito bom. Terceiro ponto. Organização. Organização, que também é um dos pontos que o Dan Buettner falava lá nas Zonas Azuis. Lembram? Que a gente revisou? Então, manter uma mesa organizada, manter sua casa organizada, manter o seu ambiente de trabalho organizado. Gente, eu gosto muito das meninas da Casa Convida, não sei se vocês conhecem, mas sigam o perfil delas. É com a Micaela Góes, a Ivana Portela e a Estela Rangel. São parceironas nossas, são muito amadas. E eu lembro a primeira palestra que eu assisti da Micaela, ela começou dizendo, né, que organização, na verdade, ela precisa começar de dentro para fora. E eu acredito muito nisso, né? É de dentro para fora e é o de fora para dentro. Então a gente também precisa mudar a nossa forma de se relacionar com os ambientes para a gente conseguir manter essa organização. Que é diferente de arrumação, né? Se eu arrumo, eu tô simplesmente, talvez, escondendo a bagunça. Mas se eu organizo, é a forma como eu me relaciono com esses elementos do espaço. Então, se você tem cantos específicos do ambiente para coisas específicas, quanto mais claro isso for para o teu cérebro, melhor vai ser. De novo, tu vai facilitar essa conexão neural de um determinado ambiente, de uma determinada gaveta, de uma determinada prateleira, com um determinado tipo de documento, ou de livro, ou do que for que você tem que guardar. Então, dá nome aos espaços, dá uso, não é uma prateleira que eu vou botar todos os livros, não. Aqui na minha casa eu tenho uma sequência de prateleiras. Cada prateleira eu tenho um tipo de livro. Eu tenho livros que são relacionados à psicologia e neurociência, tenho outros livros que são bem de empreendedor e dicas de empreendedorismo. Tem outro livro que está diretamente relacionado com o universo do corporativo, outra prateleira, desculpa. Então eu divido por prateleiras. E isso é organizar as coisas, entendem? É ir além de simplesmente arrumar. Boa, que massa. Ó, pequenas dicas, tá? Isso. Quarto ponto, eu vou falar de 5. Quarto ponto, vista para a paisagem da natureza. E daí aqui entra a questão da biofilia, né? E daí então eu cito isso ali no TED. Mas, e daí, esses itens que eu tô falando pra vocês vão ver que eu cito dentro de um contexto, tá? Então eu simulo um dia a dia de uma pessoa no trabalho. Então, quando ela vai trabalhar, imagina que ela chega para uma reunião e daí ela tá num dia nublado, ela não enxerga o sol, então ela vai ficar toda estressada. Imagina que legal não seria se ela tivesse uma luminária que simula a cor do sol e assim por diante. Então, esse quarto ponto, que é na parte da natureza, da vista para a natureza, eu falo também no conceito de, imagina se você sai de uma reunião que deu coisa errada, o negócio não foi legal, e você vai para um ambiente inadequado,
com muito ruído, nenhuma presença de natureza, um ambiente frio, um ambiente cinza. Gente, como é que você vai relaxar disso? Né? E daí, então, vamos pensar naquelas pessoas que às vezes trabalham em situações de muito estresse o tempo todo. A gente estava com um cliente que tinha um grande número de colaboradores na área de call center, de atendimento ao cliente, que era assim, nível de estresse altíssimo, é só aquelas situações, né, que o cliente liga pra se queixar, se liga porque é pra se queixar, né? Então, primeira coisa que a gente falou, vamos inserir natureza aqui, porque já tem dados, já tem evidências de que simplesmente enxergar uma paisagem, enxergar a natureza já nos acalma, baixa o nosso nível de cortisol. Vamos investir nisso. Então, essa é uma dica também para quem, daqui a pouco, no seu dia a dia de trabalho, se você vive com muitas situações estressoras, tenta se concentrar. Se tem uma vista legal na janela, para por um momento e aprecia essa vista. Se não tem uma vista legal, imprime aí uma imagem, uma paisagem, coloca ali na tua parede, ou no teu fundo de tela do computador, põe uma paisagem que você admire e contemple e aprecie isso em alguns momentos, tá? Realmente, esse contato com a natureza, aqui tô dando exemplos visuais, mas pode ser diversos outros tipos, baixa os nossos níveis de cortisol e é muito bom. E o quinto ponto que eu falei lá é a questão da movimentação, que também é super conectado com o que a gente falou anteriormente. Movimentação durante o horário de trabalho. A gente não ficar tanto tempo sentado. E daí, de novo, lembrando da Sarah Goldhagen fala, né? Foca na dor. O que a pessoa tem a perder se ela ficar o dia inteiro sentada na frente do computador? Muito. Tá? Se a gente vai ver índices de obesidade, por exemplo, o fato da gente não se movimentar, a gente vê que estão aumentando cada vez mais, principalmente nos jovens, né? Outras questões relacionadas à falta de circulação do sangue, né? Inclusive da oxigenação na nossa cabeça. Então, tem uma série de questões que, através da movimentação do corpo, liberação de cortisol também, como a gente falou antes, eu consigo me sentir melhor. Por isso que adotar uma rotina onde eu consiga trabalhar sentado e em alguns momentos em pé, puxa, é super legal. Se você tiver como ter uma mesa com elevação de altura, é maravilhoso. Maravilhoso, eu digo porque eu uso e mudou completamente a minha dinâmica no trabalho. Se não dá pra ter uma mesa, legal, de vez em quando te levanta pra fazer uma ligação em pé, ou mandar um áudio em pé, ou senta numa bancada com o seu note mais alta, que você possa ficar em pé, ou possa ficar numa banqueta, mas não fica todo o tempo sentado. Não fica todo o tempo sentado. Então, esses foram 5 pontos que daí eu falo lá. E quero ler um pouquinho que vocês estão vendo, e daí no final eu quero fechar hoje com a frase que eu fecho lá também. Estar bagunçado, bagunça. A gente estar assim reflete o ambiente que está... exatamente. O ambiente é um reflexo da gente, né? Esse tempo eu ouvi uma frase que era assim: você não é o que você come, ou você não é só o que você come, você é também os ambientes que você frequenta. Maravilhosa. Lembrei agora do episódio de Grey's Anatomy, em uma das últimas temporadas, que eles montam uma sala dentro do hospital cheia de verde e 2 poltronas para relaxarem lá. Nossa, sensacional! A gente vai ver muitos desses hospitais hoje, eles estão fazendo muitas ações com a natureza, integrando a natureza, né? É uma forma de humanizar esses espaços, inclusive, além dos pacientes, para os próprios médicos, para as próprias pessoas que trabalham lá. Tem uma empresa que chama Sky Factory, depois procurem, que eles estão produzindo imagens que simulam vistas da natureza e eles colocam no interior dos hospitais. Gente, é sensacional. Então, aquele técnico de enfermagem que às vezes não sai, né? Não consegue sair. Enfim, não tem pausa, eles têm umas pausas muito curtas. Eles podem, através dessa simulação da natureza, ter um impacto tão bom quanto. As pausas para caminhar um pouco. É muito bom. E, Lúcia, é interessante porque essas pausas, às vezes, o nosso cérebro esquece de fazer, tá? Principalmente se a gente está muito concentrada, ou se a gente está ali num estado de flow mesmo, né? Aquele estado de fazer uma coisa de uma forma super, super intensa, que a gente realmente esquece.
E aí a gente tem que tomar cuidado. Por isso que por muito tempo eu botava alarmes no meu celular, viu? Pra lembrar. Hoje eu mais ou menos divido o meu dia. De manhã eu passo mais tempo sentada e à tarde é o momento que eu me levanto mais. Então isso é uma coisa que pra mim isso funciona muito, porque depois do almoço eu costumava ter sono. Então agora já posso colocar aqui de volta. Então foi uma das formas que eu achei de driblar aí. Esse sono no fim da tarde. Olha que lindo com essa luz. Ai, gente, chegando aqui nos finalmente dessa nossa última live. Eu disse que eu queria terminar com a mesma frase que eu termino o TED. E quero muito que vocês depois assistam e me digam o que vocês acharam do TED, tá? Foi improvisado o ambiente, né? Eu não estava num ambiente, porque eu não estava nem indo pro escritório naquela época, então eu tive que fazer aqui da minha casa mesmo. Nem tava com o meu home office assim montado, estruturado, até hoje ainda não tá como eu quero. Mas como eu tô voltando ao escritório devagarzinho, eu prefiro trabalhar no escritório. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Tô aqui à disposição para responder pergunta agora e depois eu vou fechar com uma frasezinha, tá? Uma das clínicas que fizemos a atenção integral à saúde, nós pensamos nisso, humanizar. Não deixe o ambiente frio como de um hospital. Nossa, Jane, isso é muito legal, inclusive porque tem gente que às vezes só pelo cheiro de um hospital já traz uma série de memórias, né? Lembra das memórias associativas? Às vezes não é nem só o visual. E isso é muito interessante. O hospital aqui, tem um hospital aqui em Porto Alegre, se chama Moinhos de Ventos. Não sei se você conhece. Mas eu me lembro que me chamou a atenção uma das últimas reformas que eles fizeram na saída da parte de internação. Eles criaram um túnel. Olha que demais para pensar nisso no espaço de transição, tá? Eles criaram um túnel onde tinha várias imagens de natureza, de árvores e coisas assim. E quando você passava por ali, tinha um som, tinha umas caixinhas de som com passarinhos cantando. Então, e passarinhos cantando, olha só, é algo que não é visual, a gente tá ouvindo, mas rapidamente o nosso cérebro associa, de novo a memória associativa, passarinhos cantando a uma situação de que está tudo bem. Porque se a gente olhar, né, os nossos antepassados lá nas cavernas, quando passarinhos estavam cantando na natureza, era porque não tinha predador, era porque estava tudo tranquilinho, calminho na natureza. Então, até hoje a gente herda essa lembrança. Passarinhos cantando, sinal de que tá tudo bem. Então, olha que estratégia legal que eles fizeram. Tudo intencional, né? Então, fizeram um túnel com as imagens da natureza e com os passarinhos cantando para trazer essa leveza, essa paz, né? Trabalho em um prédio com área verde, linda, e desço para dar uma volta de 5 minutos e volto. Perfeito, Lúcia. Nossa, se tu tem essa possibilidade, ótimo. Todas as cores e texturas foram pensadas, que legal, acolher. Nossa, demais. Meu horário de almoço, sento e leio um livro. Ó, isso é criar os pequenos prazeres ao longo do dia, né? Imagina se você comesse já na frente do computador. Então, é isso, é encontrar dentro da rotina uma forma de trazer esses pequenos prazeres. Adoro sentar e ler no jardim, com os pássaros cantando. Desculpa, como é o nome do hospital? Se chama Moinhos de Vento. Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. A Ana já botou ali. Ai, gente, daí eu quero fechar com uma frase que eu falei que eu amo de paixão, né? Porque quando a gente fica falando em tudo isso, seria tão melhor se todo mundo pensasse assim, né? Em cuidar mais dos ambientes. Seria tão melhor se a gente mesmo se preocupasse e olhasse mais para os ambientes e valorizasse mais os ambientes. Parece utopia isso? Parece uma coisa longe, distante. E daí eu trago uma frase que realmente mexe muito comigo, que é uma frase de Eduardo Galeano, não sei se vocês já conhecem, que diz o seguinte: o que é utopia? Utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Então, para que serve a utopia?
serve para que eu não deixe de caminhar. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui com essas lives é um pouquinho disso. Quem está aqui assistindo nas segundas-feiras é um pouquinho disso. A gente não está deixando de caminhar. Então, a gente precisa ficar enxergando esse horizonte, mesmo que seja uma utopia, mas a gente precisa enxergar o horizonte, lembrar sempre dele, porque é ele que vai nos motivar a seguir caminhando. Então, gente, é assim que eu quero encerrar essa sequência das nossas 4 lives, tá? Não é para que vocês desistam. A gente pode sim estar melhor. A gente pode sim trabalhar melhor. A gente pode sim viver de forma mais saudável. A gente não precisa entrar nesse caos que a gente está vendo muita gente entrar. E eu quero muito que a qualidade corporativa seja essa rede, que a gente possa trocar. Eu só vou parar de fazer as lives agora, porque semana que vem começa a dar aula de novo. Eu tô muito feliz que a gente tá com mais uma turma aí do curso com certificação alemã, o 2º módulo. Então, e as aulas justamente são nas segundas, quartas e sextas à noite. E daí nas outras noites eu também tenho outros compromissos, então não vou conseguir fazer. Mas assim que der, eu quero sim voltar a fazer aqui. Queria até saber para vocês, foi útil, gente? Escrevam alguma coisa aqui para eu saber se foi interessante e se vocês têm alguma sugestão do como que a gente pode seguir se falando. Eu sei que às vezes a questão de horário é complicado, mas por isso que a gente está deixando gravado aqui também. Então, eu realmente espero que tenha sido algo que tenha feito algum tipo de impacto para a gente poder passar por esses dias de uma maneira mais leve, né? Acho que é isso que todo mundo quer nesse momento. Certo? Sempre de olho nas suas lives, em todo o seu conteúdo, coisa boa. Será muito bom voltar às lives. Vamos tentar, então. Vamos ver, maio e junho eu vou estar dando aula, tá? Mas de repente um outro horário, enfim, a gente pode tentar alguma maneira de se conectar. E eu sei que não são todas as semanas também que são as aulas, então eu também tenho que dar uma olhadinha na agenda. Tá? Ai, coisa boa. Coisa boa, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Ana, Lúcia sempre estavam aqui. Silvia, que bom. Suzana também. Natana também. Roberta. Terezinha amada. Eu sei. Mas não se cobrem, tá? Se não deu pra assistir todas, fiquem bem tranquilos. Não é pra ser uma cobrança. Adri. Marta disse que vai ver o TED. Ó, gente, então vocês saírem daqui e quiserem assistir o TED que eu falei, então, durante toda essa live, no link aqui da bio, da qualidade corporativa, a gente coloca eu coloquei o link desse TED, tá? Então agora vocês já sabem dos bastidores desse TED, olha só. Adri, que bom que você tá aí, coisa boa. Gente, muito obrigada. Uma ótima semana aí, que você tenha sido mais uma pílula de energia e mantenham a linha do horizonte lá, como o Eduardo Galeano diz, tá bom? Grande beijo aí pra vocês.